eu sou a Mandy e Spider-Noir finalmente estreou. O Homem-Aranha em preto e branco, dos anos 30, 40, finalmente está entre nós e nos entregou uma série bem interessante. Eu assisti a série, gostei do que eu vi, eu esperei para fazer esse vídeo até terminar toda a série. Claro que eu não vou dar um spoiler aqui, não vou dizer pra vocês como é que a série acaba, que é sacanagem. A série acabou de estrear, não vou estragar o final da galera. E se você gosta do meu trabalho aqui nesse canal, dá aquela força pra gente, curte, comenta, compartilha, tasca o dedo no like aí pra dar uma força e considere se tornar um apoiador através do link do Apoia-se que está aqui embaixo. Bora pro vídeo, que aqui não tem vinheta não, gente, vinheta tá lá no final. A série estreou, tá com uma boa classificação no Rotten Tomatoes, agradou muita gente, apesar de ter um ou outro mimizento falando besteira. A série agradou sim. A série é boa, tem uma dinâmica muito bem feita que encadeia um episódio no outro, formando ali uma corrente em que você vai ter que ver todos os episódios para finalmente você chegar ao grande finale da série. Acho que o Nicolas Cage, ele nos entregou uma boa atuação. Típica de Nicolas Cage. Lógico, gente. O personagem em si, que não é Peter Parker, frisa-se isso, porque não é Peter Parker. Óbvio que não pode ser, porque o nome Peter Parker está sendo usado pelo Tom Holland no cinema. E por questões de contrato, a Marvel não permitiu o uso do nome Peter Parker. Eu vou dizer para vocês que a série acertou bastante em usar o Ben Reilly. Porque o personagem do Nicolas Cage, ele é um outro tipo de Homem-Aranha que não é o que a gente está acostumado a assistir. Ele não é um adolescente ou um jovem com um brilho nos olhos, pronto para salvar o mundo, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, nada disso, bem longe até. Ben Reilly, personagem do Nicolas Cage, é um homem já envelhecido, um detetive particular calejado, sabe, daqueles que a gente vê nos filmes em preto e branco, amargurado, carregando nas suas costas o peso já da vida, das situações ruins que ele passou. Um homem acostumado a ver um lado mais sujo, mais sombrio, que ele vê todos os dias nas ruas. Nova York ali é uma Nova York da época dos gangsters, dos mafiosos, dos chefões do crime, à la Al Capone. Então, nós temos uma Nova York mergulhada em crime, corrupção, sem muita esperança e com uma ambientação fantástica daquela época, até porque nós ainda temos um outro fator. É uma Nova York que sente fortemente os efeitos da Grande Depressão. Isso tudo trabalha junto para formar uma atmosfera pesada, decadente, sem esperança. E esse é uma versão do Homem-Aranha, né, o Spider-Noir, que está ali realmente convivendo com todos esses elementos e pode-se dizer que ele também é um herói cínico, é um herói amargurado, é um herói que carrega um peso dramático terrível nas suas costas e que já abandonou o traje de herói. Até porque a amada dele morreu e ele não pôde salvar. Abre parênteses. Parece com a Gwen Stacy, né? Fecha parênteses. Exatamente isso. Essa é a ideia. Ou seja, mais uma versão do Homem-Aranha em que a sua amada morreu e ele não pôde fazer nada. Ele não conseguiu salvá-la. E isso faz com que ele abandone o traje de Spider. Ele se torna apenas Ben Reilly, detetive particular, e deixa o Spider para lá. Sendo que o Spider é o único super-herói poderoso na cidade. Não existem outros superpoderosos além dele. Agora na série começam a surgir. Mas quando ele estava em atividade não existiam outros indivíduos com superpoderes. Isso é falado na série. O que torna o Spider, então, a única força capaz de realmente tentar parar esses superpoderosos que surgiram. O problema é, o Spider se aposentou. E ao longo da série você vai vendo esse peso em cima dele, forçando ele a voltar à atividade. Ele não é alguém ligado a grandes poderes, grandes responsabilidades. Não, para ele já deu. Já deu.
Já fiz a minha cota e no final a minha amada morreu e foi esse o peso que eu vou ter que carregar na minha vida. Então ele encerrou. Durante a série ele acaba sendo forçado a voltar à atividade não só para proteger aqueles que estão ao redor dele do cabelo de prata, que começa aí em cima dele, como também ele acaba vendo que ele tem que fazer alguma coisa. Que ele talvez seja o único capaz de enfrentar esses superpoderosos e quem sabe até se opor ao cabelo de prata. Não tem outra saída. Então no final, velha saga do Homem-Aranha. Ele acaba sendo esmagado pelo peso da responsabilidade dos seus poderes e acaba tendo que fazer alguma coisa. Então, muitos elementos clássicos da figura do Homem-Aranha estão na série. Entretanto, o que eu vi muita gente falando disso, a série não é noir, ela não é 100%, não é pra ser noir, caralho. Até porque ela é uma série de super-herói. Querendo ou não, é uma série de super-herói. Porém, é uma série de super-heróis que ela faz sim uma homenagem ao gênero noir em si. Ela tem elementos de filme noir? Tem. Só que ela não tem, em momento nenhum, você vê a pretensão deles de fazer uma série 100% noir. Vamos dizer que é uma série noir versão Marvel. É isso. Ela não tem essa pretensão. Ela é uma homenagem, sim, tanto que ela tem ali a opção de você assistir em preto e branco ou colorido. Quando você assiste em colorido, você tem a sensação de você estar vendo realmente uma história em quadrinhos. Quando você assiste em preto e branco, te remete a uma sensação nostálgica dos filmes daquela época, sem, no entanto, ser 100% uma obra fiel ao gênero. Então, não é para ser noir mesmo. Um detalhe interessante que chamou a atenção na série é justamente o uso de efeitos práticos. A série tem muitos efeitos práticos e um que os fãs gostaram bastante foi a própria maquiagem prática do híbrido que aparece na série. Aquilo é maquiagem prática mesmo, gente. Não foi CGI, não foi feito digital, não. Foi maquiagem prática. Fizeram a maquiagem no rosto do ator mesmo e tal, para que ele ficasse meio aranha, meio homem. E um detalhe interessante. Os insiders acertaram. Houve insiders que disseram os poderes do Ben Reilly são diferentes justamente porque ele foi mordido pelo aquele híbrido. Eles acertaram. É isso que acontece. Ele não é mordido direto por uma aranha radioativa. Ele é mordido pelo híbrido. E a gente vê essa cena no trailer. Só que a gente não sabe o braço de quem ele está mordendo no trailer. Na série você vai ver que o braço que o híbrido morde é do Nicolas Cage. E isso faz com que os poderes dele sejam ligeiramente diferentes dos poderes do Peter Parker. O sentido de aranha dele funciona de forma diferente. Inclusive, ele tem vislumbres do que vai acontecer. As teias dele saem do pulso, são teias orgânicas, mas de uma cor mais escura. E quando ele lança a teia, você vê que bem aqui no pulso, parece que ele tem uma glândula. Literalmente uma glândula. Um buraco e uma glândula que solta a teia. Então, inclusive é diferente da própria teia do Tobey Maguire. A cor da teia do Tobey Maguire é branca, a do Nicolas Cage é preta, escura, uma cor mais escura. E seria, de repente, talvez uma teia mais suja, eu não sei. Mas a ideia é que justamente ela seria de forma diferente da do Tobey Maguire. E quando você olha a marca no pulso, o Tobey Maguire, para quem lembra, ele tem uma marca no pulso de onde sai a teia. O Nicolas Cage não, ele tem um buraco mesmo. É um negócio que você olha e fala, nossa. Eu notei na série alguns elementos de horror corporal. Aquele buraco no pulso dele é um horror corporal. Aquele híbrido de aranha que mordeu ele é horror corporal. A série tem um sutil horror corporal. O que é interessante, porque nós temos ali tanto elementos de investigação policial, é uma série policial normal no nível das ruas, quanto ficção científica e uma pitada de horror que beira o horror corporal. Funciona. A série tem um conjunto de elementos bem interessantes que torna ela bem diferente dentro do que seria um universo do Homem-Aranha. Não temos ali uma história mirabolante de multiverso, Homens-Aranha de outras realidades, nada disso. A série não tem essa pretensão. Ela fica no nível das ruas. É uma série de investigação policial com personagens moralmente ambíguos.
Inclusive, não se engane, o próprio Spider é moralmente ambíguo. Isso é bem interessante. Ninguém ali é santo, nem o Spider. Isso fica bem interessante na série. Inclusive, a nossa fêmea fatal, a nossa Cat Hard, ela não vai perder a chance de, na primeira oportunidade, trair o Spider para salvar o Flint Marko. E aí você fica na dúvida, poxa, então quem é que ela ama mesmo? Flint Marko ou o Ben Reilly? Com quem é que ela realmente quer ficar? Há toda uma questão moralmente ambígua que envolve os personagens. Ninguém é 100% aquilo que você imagina na série. Ponto pra série. Um clima bem interessante. Isso aí foi direto dos personagens no ar. Os personagens no ar não são algo que você... ele é assim. Não, eles são moralmente ambíguos. Perfeito. Isso aí na série tá perfeito. Um ponto interessante. O Robbie, finalmente, ele teve destaque em uma produção do Homem-Aranha. Geralmente ele fica para segundo escalão ou nem aparece, sempre o foco no Jonah Jameson. E o Robbie? Ali a gente tem o foco no Robbie. E a investigação, se você reparar, ela corre tanto junto com o que o Ben Reilly vai descobrindo, quanto com o que o Robbie vai descobrindo. Perfeito. Ela corre em duas linhas. E o trabalho dos dois acaba se complementando e os dois vão se metendo em encrencas, né, à medida que a série vai avançando. A série é muito bem feita. Pode não ter agradado aos mimizentos chorões. Eu gostei. Muita gente gostou. Isso é fato. E se vai ter uma segunda temporada? Provável que sim. O próprio Nicolas Cage já falou que fica ali uma questão em aberto, dependendo do sucesso da série. Mas provável que a Amazon faça alguma coisa assim de uma segunda temporada. Até porque a Amazon pretende trazer outros personagens do Aranhaverso para séries. E fica aqui um rumor, vou frisar, rumor. Tem alguns insiders apontando que a Amazon tem o plano de trazer Miguel O'Hara, Homem-Aranha 2099, em uma série própria. Vamos aguardar para ver se esse rumor vai ser verdade ou não. Por enquanto, Spider-Noir está indo muito bem. Obrigada. Eu assisti os episódios em preto e branco, depois eu conferi algumas partes em colorido. Gostei bastante. É uma experiência nostálgica. Eu vi filmes daquelas épocas. Até meu pai gostava bastante disso. Então, eu ainda cheguei a pegar o preto e branco. Então, para mim, foi algo muito nostálgico, muito interessante ver aquela situação ali. Eu gostei bastante. Vou dizer para vocês que eu gostei. Agora é esperar para ver se vem uma segunda temporada ou não. E vocês? Gostaram da série? Assistiram a série? Já assistiram toda, por isso que eu não vou dar spoiler aqui, que eu não vou contar o final. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, a gente vai falando sobre. Beijo pra todos, vou ficando por aqui. E até a próxima.